No videoaula de hoje nós vamos estar falando sobre perdas aparentes, ou seja, aquele volume de água que eu estou distribuindo para um determinado setor, que eu imagino que as pessoas deveriam estar consumindo de uma forma que realmente sejam autorizadas e uma parte dela é aquela galera que está consumindo de uma forma irregular, que é o famoso gato, entra aqui na perda aparente. Uma outra situação que é a perda aparente é a submedição, ou seja, os hidrômetros que a gente tem, por exemplo, se a gente olhar um hidrômetro velocimétrico é esse, ao longo do tempo essa hélice que tem aqui a água passa, essa hélice gira, ao girar eu tenho aqui o meu registrador em cima monitorando o volume de água que está passando. Ao longo do ano essa hélice vai engripando, ela vai tendo dificuldade de girar e ele começa a monitorar menos do que realmente deveria monitorar. Então isso é uma submedição. Então o que a gente tem de gatos, que são os consumos irregulares e a minha submedição, esses dois fatores me dão aí as perdas aparentes. Então aqui é um outro hidrômetro velocimétrico que a gente percebe se a hélice dele que tem o desgaste em virtude do consumo. Eu estou apresentando muito o velocimétrico, pois a gente tem aí a nível município brasileiro, a grande maioria ainda usa o hidrômetro velocimétrico nas residências ou nas economias para que a gente possa fazer o consumo de água e gerar isso a receita do sistema de abastecimento de água, tá? Esses hidrômetros ele tem a seguinte característica, eles têm a partir de uma vazão mínima, ou seja, uma quantidade de água que está passando no hidrômetro, ele começa a trabalhar com erros de mais ou menos 5%. Esse hidrômetro ele tem uma vazão de transição, que é uma vazão que é superior à vazão mínima, que neste momento ele sai de um erro de 5%, ele começa a trabalhar com erros de 2%, que é a faixa ideal de trabalhar de erros dentro dos hidrômetros velocimétricos. E a vazão nominal é uma vazão nominal que mostra que esse número, quando ele está trabalhando com essa vazão, ou seja, aquela quantidade de água que está passando no hidrômetro, eu estou dentro da faixa próximo de 2%. Existe a vazão máxima, que acima dessa vazão máxima ele vai estar gerando muito rápido, que aí pode dar o desgaste maior do equipamento e ele ter uma vida útil menor, tá? Então são as 4 vazões que todo hidrômetro tem, que é a vazão mínima, abaixo dele meus erros são extremamente significativos, são erros bem superiores a 5%, então eu tenho que trabalhar, o recomendado é que as vazões de entrada, que depende da pressão, quanto maior a pressão de entrada na casa de uma pessoa, maior vai ser a vazão que entra, quanto menor a pressão, menor vai ser essa vazão. Então, baixou vazões muito baixas, pressões muito baixinhos, 5 MCA, 4 MCA, 3 MCA, já é aquele volume de água muito baixinho que eu caio numa faixa de medição menor e isso me dá imprecisões de leituras muito grandes com erros aí passando de 30% a 40% de erros, tá? E a gente tem aí no classes de hidrômetros que são, no caso dos velocimétricos, 3 classes, classe A, classe B e classe C, e eu quero estar trazendo isso aqui para vocês entenderem. O classe A, ele fala que a vazão mínima que ele começa a gerar com erros de 5%, tá? É em torno de 40 litros por hora, tá? E a vazão de transição dele, eu preciso estar passando uma vazão de 150 litros por hora para ele começar a trabalhar no erro de 2%. Se a gente pegar um classe metrológica B, que é esse azulzinho agora, repara que ele é mais preciso do que o classe A, pois a vazão mínima do A é 40 litros por hora, ele começa agora a ter uma vazão mínima de 30 litros por hora. O erro dele é menor para menores vazões, então de 40 para 30, e você vê que a vazão de transição dele, onde ele vira 2% de erro, é 120 litros por hora, enquanto que no classe metrológica A eu precisava de 150 litros por hora, fazendo com que o classe metrológica A ele tem aí menor eficiência em termos de rendimento de cair em erros menores. Então o classe B ele é mais eficiente que o classe A. E o classe C é mais eficiente ainda, você vê que a vazão mínima dele está em torno aqui de 15 litros hora, quando comparado ao classe B, que é de 30 litros hora. E a vazão de transição dele é na casa de 22,5 litros por hora e a vazão de transição no classe metrológica B é 120 litros por hora. Então, o classe C, tanto é que ele é bem mais caro do que o classe B, mas isso está ficando cada vez mais próximo, porque as pessoas estão usando muita compra também do classe C e quanto mais é usado, ele se torna mais barato a sua produtividade. Então o classe C ele é mais eficiente do que o classe B em termos metrológicos, ou seja, a eficiência de leitura ele é mais preciso, pois a hélice dele ali, toda a relojaria que tem, ele consegue ter uma eficiência melhor.
Olha o que acontece ao longo dos anos, tá, da instalação de hidrômetro. Aqui, se a gente considerar que um hidrômetro pode trabalhar com erros de mais ou menos 5%, tá, que é aquela classe metrológica entre a transição e a mínima, que a gente viu ali, chegando a ser de 2% quando ele está acima da vazão de transição, mas esse estudo mostrou uma classificação do erro do hidrômetro, ele está dando um erro de 5%, ele está medindo com 95% de desempenho, quando ele tem de 0 a 1 ano de vida. Quando ele tem de 1 a 2 anos de vida, esse erro já começa a cair para 93%, 92% de desempenho, ou seja, chegando a 8% de desvio. 10 anos de vida, repara que ele chega a 26% de desvio, ou seja, ele começa a marcar menos, em média 26% a menos por esse desgaste que vai tendo na questão metrológica do equipamento. Então, ao longo do tempo, percebe-se que o hidrômetro ele vai dando submedição, ele vai medindo menos do que deveria. Por isso que a galera aí troca-se em média a cada 5 anos, é um número que tem como referência, mas não pode os estudos se basear somente no tempo. O estudo tem que ser no tempo, na pressão e no consumo que tem do hidrômetro para a gente chegar em qual é aquela troca que é mais eficiência. Mas o que eu quero mostrar para você é que o desgaste do equipamento ao longo do tempo mostra uma submedição, que isso é uma perda aparente que tem no processo, tá? Então, quando a gente vem com o dimensionamento adequado do hidrômetro, a gente tem a redução de perdas, porque a gente tem melhor qualidade de medição, a gente começa a ter uma confiabilidade menor e a gente reduz as submedições que existe nesse processo, fazendo com que a gente reduza as perdas aparentes no processo. Aqui são alguns hidrômetros que na nossa vida profissional a gente foi batendo foto e foi visualizando, então hidrômetros muito antigos, que com certeza a submedição está muito alto. Você percebe aqui outro hidrômetro que está inteiro embaçado, dificulta até a leitura, e muito antigo, pela própria carcaça a gente vê muito antigo, submedição dele deve estar extremamente elevado. Esse hidrômetro aqui a gente percebe que ele nem estava conectado aqui, isso estava bypassando, mostrando a ligação clandestina, até fácil de identificar esse gato. Hidrômetro que está inclusive violado e quebrado, a sua própria relojoaria, mostrando que a submedição não está elevada, não está fazendo a medição correta, chegando até casos em que o proprietário falou assim, quem vai vir um homem aqui que vai trocar esse hidrômetro da minha casa, chegando nesse nível e fazendo com que a submedição ou até aqui nesse caso a ligação clandestina aconteça de forma significativa. Mais hidrômetros violados, hidrômetro embaçado, muito antigo, mais hidrômetro que eu não consigo nem fazer a leitura, cavalete sem hidrômetro, você vê que o lacre foi violado, se a pessoa quis violar o lacre, provavelmente é para fazer alguma anomalia dentro do hidrômetro. Então você vê aqui nesse caso um hidrômetro que a gente fiscalizou, que eu tenho um arame aqui dentro, esse arame, a pessoa introduz o arame, ele bate na hélice, a hélice não gira, a água passa e não é monitorada. E aí dá a submedição total aqui, não é submedição em virtude do hidrômetro não monitorar. Em virtude realmente de ter criado um bloqueio nele e essa não acontecer fazer essa medição. Não é um desgaste do equipamento, e sim isso daqui é uma fraude, uma irregularidade que é necessário fazer aí as fiscalizações. Esse outro hidrômetro que a gente pegou, a gente vê novamente uma mola inserida aqui para que ele possa fazer o bloqueio da sua hélice, tá? Um outro hidrômetro que se tem, que foi introduzido um fio de cobre para que ele parasse de fazer a leitura. Isso tudo são fraudes que existem e fazendo com que eu comece a ter as perdas aparentes no meu processo. O que eu recomendado? Uma caixinha padrão lacrada, em que ninguém consegue adentrar aqui para fazer qualquer tipo de fraude no hidrômetro, não possa mexer no hidrômetro para não gerar nenhuma perda aparente no processo. Os lacres são muito interessantes para você representar inclusive a cor. Quando é vermelho significa que a água está cortada, quando é azul significa que está tudo regular. E os lacres colocados no sistema. Então, perdas aparentes, a gente acabou de falar aí, tanto ligações que cometem fraudes, né, e gatos, e a gente tem a submedição pelo desgaste do hidrômetro. Você conhecendo o sistema de abastecimento seu ou até a sua casa, depois pula lá, dá um pulo lá na sua casa mesmo, vê o hidrômetro da sua casa. É um hidrômetro novo, não é? É um hidrômetro antigo, não é? Ele está com os lacres apropriados, ele está numa caixinha padrão, para que isso ali realmente represente que a medição está sendo confiável.